Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado 5 de abril de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título O Fundamento de Gênesis. É esta lição aqui, meus amigos e minhas amigas. Fundamento de Gênesis. Se vocês observarem aqui nesse desenho, você está vendo assim bastante pessoas se dirigindo para estudar o Apocalipse, né? Onde eles abrem o Apocalipse para poder estudar. E na outra porta ali que vocês podem observarem ali, onde está Gênesis, que é o início das Sagradas Escrituras, ele se mantém fechado. Mas um dos principais problemas assim das pessoas que estudam o Apocalipse, eles obtêm umas interpretações erradas relacionadas a isto, principalmente nos tempos atuais, em que eles falham em compreender este livro do Apocalipse, justamente por eles não estudarem totalmente as Sagradas Escrituras, porque tudo está relacionado com os demais capítulos e versículos, né? E outros livros, desde lá de Gênesis, né? Para você ter o devido entendimento. E assim você terá um princípio, uma forma de ter entendimento. E muitas pessoas têm buscado, às vezes, estudam somente Apocalipse ou somente Gênesis, e eles não obtêm realmente uma interpretação correta porque deixaram de estudar os demais livros, né? E embora seja importante, né, pesquisar em toda a Bíblia em busca assim, de passagens que se relacionem, né, com o texto do que você está lendo do Apocalipse, ao qual nós vamos estudar durante este trimestre, algumas pessoas específicas, né, principalmente nas profecias que nós vamos estudar, algumas pessoas têm passagens específicas, né, que nos ajudam a compreender, às vezes, o Apocalipse, mas é necessário a leitura de todo o livro. E o livro de Gênesis, né, que também é um livro importante, que ele deve ser sempre relacionado com o Apocalipse, ele é o primeiro livro das Sagradas Escrituras e tem como fundamento a revelação do plano de Deus, e ele narra assim com detalhes, né, toda a criação através da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criando realmente o universo. Mostra a origem também do pecado quando nós lemos Gênesis, né? Também mostra para nós a nossa necessidade de um Redentor, e também mostra ali também a promessa de um Salvador. Assim marca o início da história da criação por Deus, né? Que também é muito importante para nós entendermos as profecias. E alguns arqueólogos, né, encontraram manuscritos em Israel que no topo estava escrito assim em hebraico: no princípio Deus criou os céus e a terra, mostrando, né, a veracidade das Sagradas Escrituras, porque a mesma leitura nas Bíblias hebraicas de hoje contém lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. E Bíblias que foram escritas, né, há 2100 anos mais ou menos, mostram também esta veracidade. E Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, contém essas verdades fundamentais
que formam, né, o núcleo da mensagem profética e salvação através das Escrituras. E desde a narrativa cósmica, né, da criação, que está lá em Gênesis no capítulo 1 e 2, no qual Deus transformou assim o caos que após o pecado, o vazio que ocorreu em vida, até a história, né, de José, o filho de Jacó, no qual Deus trouxe a redenção, porque foi através da linhagem dele que veio Jesus, em meio assim às ações assim do maligno, querendo trabalhar para seccionar a vida de José, matar a vida de José, que está lá em Gênesis 50, 20. E assim o livro de Gênesis, ele é tremendo, é um testemunho, né, do plano divino para a salvação da humanidade. Já no meio do livro de Gênesis, nós vemos também a história de Isaac, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 18, que estabelece os temas desse plano, né, de redenção, e que é muito importante nós estudarmos tudo isto para o nosso devido facilidade que nós devemos ter em Apocalipse, porque justamente o Apocalipse está o último livro da Bíblia para você ler desde Gênesis até Apocalipse, para que quando você for ler Apocalipse, você está inteirado com todo o conhecimento, né, através do método historicista, de tudo que aconteceu. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana chama-se Sr. Bontra, que é um orador da Voz da Profecia. Ele colocou o seguinte verso para memorizar, que diz lá: no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João capítulo 1, versículo 29. O que nós vemos aqui, que o João Evangelista, que ele escreveu este livro, ele fala do encontro de um outro João, de João Batista, que ele teve a incumbência, né, de preparar o caminho para Jesus, e ele teve realmente a felicidade de ser o portador de batizar a Jesus. E ele, quando Jesus vinha ao seu encontro, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus, né? E que está ali no livro de Gênesis, bem muito claro, né, apontando que viria o Salvador do mundo. Para João Batista, ao ver o privilégio, né, de batizar Jesus, ele, João Batista, afirma: ele é o Deus unigênito, que está lá em João 1,18. E a revelação do Pai, que é mencionado nesse livro de Gênesis, é algo fantástico para nós, porque praticamente é o início da nossa fé na crença de um Deus de amor que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós, nos livrando da morte e do pecado. E mesmo com tanta literatura assim deixada por Deus e comprada por arqueólogos, estudiosos, um dos principais problemas dos teólogos estudiosos, com muitas assim, interpretações e diversas, né, das profecias principalmente, do livro do Apocalipse, que é um deles, hoje são muito erradas nessas interpretações, pelas falhas que eles cometem, pelas dificuldades de compreender o Apocalipse, pela falta assim de princípios, né? Muitos deles não se utilizam do Antigo Testamento e tem que se utilizar no Antigo Testamento. E o autor bíblico estava assim familiarizado aqui da lição com o Antigo Testamento. Ele utilizou conceitos que eram bem conhecidos do público, né, para elucidar, para nos mostrar a importância desse livro de Gênesis, assim como todos os outros livros, para o entendimento das profecias. Embora seja bastante importante estudar com atenção, pesquisar com detalhes todas as Sagradas Escrituras, em busca assim de textos, né, e contexto de passagens específicas, nos ajudam a ter o devido entendimento e compreender esse livro do Apocalipse de forma mais eficaz, né, mais segura,
Porém, nós devemos utilizar o método historicista e aplicar esses princípios, principalmente relacionado ao livro de Gênesis, né, que revela tudo, como o nosso mundo chegou ao caos do pecado e como ocorreu. Porque se nós estudarmos o livro de Gênesis, observando os detalhes e com atenção, todos os conceitos fundamentais apresentados no Apocalipse, eles aparecem já nos primeiros capítulos ali de Gênesis, né? Mostrando que existe uma relação do Apocalipse e Gênesis, né? Então, a importância da leitura. E muitas religiões, para interpretarem o Apocalipse, usam às vezes ideias próprias, formas próprias. Já a religião verdadeira, que observa os estatutos e mandamentos de Deus, que realmente mostra a todas as pessoas que eles têm que realmente ler as Sagradas Escrituras inteira para que você tenha uma revelação boa para a sua vida, para o crescimento espiritual. Essas pessoas, elas estão alicerçadas em eventos históricos, né? O que realmente aconteceu na história do povo de Deus, um método assim confiável, porque é tirado da própria Bíblia, né? E na lição dessa semana nós nos aprofundaremos nos grandes conceitos que estão aqui no centro da mensagem do livro do Apocalipse. E nós descobriremos, assim, juntos, estudando vários temas, né, do plano da salvação que Deus, por amor, deu para nós. Conforme esses estudos, eles emergem da história dramática, principalmente do sacrifício de Isaac, para o nosso entendimento o porquê que ocorreu isso. E falaremos também do primeiro tema, que é o amor, né? Porque o amor, ele é o verdadeiro caráter de Deus, do qual deriva as demais ações do Criador. E nós vamos selecionar alguns temas assim para ilustrar a verdade de que, para compreender os fundamentos do Antigo Testamento, por detrás do livro assim do Apocalipse, assim nos permite vislumbrar vários detalhes do texto bíblico, às vezes que nós não enxergamos, e que nos trazem visões maravilhosas, principalmente da natureza do ser humano, do Criador do Universo e do grande conflito cósmico, né, que ocorre no mundo e que afeta a vida de todos nós. Também, meus amigos e minhas amigas, nós abordaremos mais assuntos, né, que também importantes, referente a esta lição que nós vamos ver na semana, que aparece ali no livro de Gênesis, como: que princípio nós poderemos observar na Bíblia que nos ajudam a compreender melhor as profecias? Nós saberemos, né, esses princípios que está ali em Isaías capítulo 40, versículos 7 e 8, Malaquias 3 e 6 e Hebreus 13 e 8. Também veremos a palavra amor. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis. Mas o que essa história ensina sobre o verdadeiro amor de Deus? Nós teremos explicações e tirar a dúvida de cada amigo em estudos diários, que estará lá em Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 13. E também aquela maravilhosa história de Isaac, filho da promessa de Abraão, nos ajuda a entender como os cordeiros eles eram utilizados e usados de modo assim, simbólico. Mas o que isso representa para nós como cristãos? Como nós devemos entender? A resposta está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, Êxodo capítulo 12, versículos 3 até 13, e também Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 10. E também, qual foi a primeira menção e a primeira ocorrência de morte mencionada nas Sagradas Escrituras? Por que será que as pessoas morrem? E como Deus vê a morte? E qual foi a solução dada por Deus para esse problema que é a morte?
A resposta estará lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 até 17, Gênesis capítulo 4, versículos 8 e de 15 até 19, e também verificaremos ali em Apocalipse 1 e 18, solucionando as nossas dúvidas. Verificaremos também quais foram os detalhes citados pela serpente, no caso Satanás, que aparece lá em Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, que nos ajuda a compreender as questões que levaram uma rebelião ou uma guerra lá no céu. A resposta nós estudaremos com bastante detalhes na semana, que está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, e também em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 até 9. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. São palavras, não são minhas, meus amigos. Está lá no capítulo de João. Foram palavras de quando Jesus esteve entre nós. Ele mesmo disse isso, né? Não fui eu. É a Sagrada Escritura que está afirmando. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos na íntegra, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem essas Escrituras, e tenho plena certeza que esse livro de Apocalipse, quando você faz e aceita Jesus e se compromete, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você entenderá esses fundamentos de Gênesis que está ligado com o livro de Apocalipse. E você terá ânimo para ler todas as Escrituras. E quando você faz isso e aceita Jesus, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande boda do Cordeiro de Jesus. Você terá uma oportunidade de abraçar o seu mestre. De você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.